Olá, vamos continuar estudando língua portuguesa para a banca Cotec, concurso da Prefeitura Municipal de Paracatu. Dando continuidade à aula anterior, agora estaremos nas páginas 32 e 33 da sua apostila e vamos fazer exercícios sobre a estrutura dos vocábulos. Primeira questão. Começamos com um texto aqui, ó. Tem gente que acha que carro econômico não é potente, que carro não compacto não tem tecnologia. Mas a gente já achou que a Terra era plana, que lugar de mulher era em casa, já achou que voar era impossível, que casaco de pele era legal, tatuagem um absurdo, que isso, bullying, era engraçado, muito engraçado. Até que um dia a gente desachou todas essas coisas. Ótimo, então vamos à primeira questão. A palavra desachar, destacada no texto, foi formada a partir de qual processo de formação de palavras e empregada com qual sentido, respectivamente? Assinale a alternativa correta. Então, a hora que cai uma pergunta para você, você já pensa assim, ó, de onde vem essa palavra desachar? Eu acho que ela vem da palavra achar. E aí acrescentou o 10 para dar uma ideia de negação. Então aí você está se lembrando, opa, e daí eu estou acrescentando um elemento antes da palavra, antes do radical. E o elemento que eu acrescento antes chama-se prefixo. Então a palavra é formada por prefixação. Então vai estar certa a letra A, vai estar certa a letra B. Aqui eu elimino porque aqui está dizendo que é prefixo e sufixo, né? Não tem o sufixo aqui, ó. Só tem prefixo e depois o verbo achar, certo? Então, já eliminamos duas. Agora temos que saber também o sentido que ele foi, em que ele foi aplicado. Será que desachar aqui tem o sentido de desacreditar ou de desconfiar? Muito simples. A interpretação, isso é fácil demais, né? Olha só, tem gente que acha que carro econômico não é potente, que carro compacto não tem tecnologia, mas a gente já achou que a Terra era plana. A gente já achou que lugar de mulher era em casa. É a mesma coisa de eu falar que a gente confiou que a Terra era plana ou a gente acreditou que a Terra era plana. Qual que você acha que é melhor? A gente achou que a Terra era plana. A gente achou que lugar de mulher era em casa. E não é. Nós acreditamos que era assim e não é. Então, pode crer que desacreditar é o sentido real da palavra achar dentro do texto. Então, se é desachar, é desacreditar. Certinho? Então, letra A. Número 2. A palavra desativada, derivada de ativada, é formada por qual processo de formação de palavras? Então, olha, já te deu a resposta, pode ter certeza. Por quê? Porque já falou que ela veio de ativada. Então, o que ela tem a mais do que ativada? Ela tem o 10. E o 10 foi colocado onde? Antes do radical. Então, se é antes do radical, é um prefixo. Se é prefixo, você tem uma palavra formada por prefixação. Pronto. Não falei que era simples? Agora, talvez você possa estar com dúvida em alguma coisa, que você poderia pensar assim. Mas, e se eu pensasse que ela veio foi da palavra ativa? Porque não está errado, não. Ativo, né? Ativar, ativa, ativada. Então, tudo bem. Mas a banca já lhe deu a palavra ativada, dizendo que ela veio dessa. Então, você não tem que pensar em outras palavras que estão embutidas aqui dentro, tá? Por exemplo, a palavra ativa, né? Então, não tem que pensar nisso, tem que pensar no que ela te deu, então desativada, certo? Sufixação é se tivesse acrescentado o sufixo. Ela tem sufixo, mas acontece que ela te deu a palavra ativada, então trabalhou com o acréscimo, foi só do prefixo. Para síntese é quando tem as duas coisas. Conversão é a mesma coisa de derivação imprópria, ok? Então, lembre-se disso.
Conversão e derivação imprópria são a mesma coisa. Ou seja, é quando eu vou converter uma palavra de uma classe gramatical para outra, certo? Então, vamos lá. 3. As palavras despretensiosamente, cocriar e comunitário foram formadas respectivamente pelos processos de... O que eu tenho que fazer? Eu olho para a palavra despretensiosamente e me pergunto assim, de onde vem essa palavra? Aí você pode dizer, vem da palavra pretensioso. Então, tudo bem. Aqui vai dar aquele problema. Você lembra quando nós falamos do desativado? Que você falou assim, mas eu poderia pensar que veio de ativar, aí acrescentou o prefixo des, o sufixo ada. Então, mas lá já tinha te dado que era ativada a palavra original e depois, então, acrescentou o des e ficou desativada. Agora aqui não falou nada. Aqui nós vamos ter que adivinhar o que a banca estava pensando quando formou despretensiosamente. Como assim? Pensar o que a banca estava pensando? É porque eu posso pensar na palavra pretensioso ou pretensiosa. Aí, então, se eu pensar em pretensioso, já tem até o sufixo oso aqui. Mas aí eu poderia acrescentar outro sufixo e falar pretensiosamente, então eu acrescento outro sufixo, e ainda tem o des, que é prefixo. Então, aí eu fico pensando, será que a banca trabalhou só com a ideia de ter acrescentado o prefixo des à palavra aliás, o prefixo des à palavra pretensiosamente, já tinha a palavra pretensiosamente e veio e colocou o des. Então, aí é prefixação. Certo? Mas será que a banca trabalhou com a ideia de ter acrescido à palavra pretensiosa o prefixo des e o sufixo mente? Porque aí eu teria prefixação e sufixação. Então, eu vou deixar o despretensiosamente por último, para eu tentar acertar a questão conforme a banca deveria estar pensando. Então, vamos lá. Cocriar. Cocriar, mesmo que a palavra seja feia, viu? Mas esse co é um prefixo, que dá a ideia de junto, de companhia, ok? Por exemplo, lembra da palavra copiloto? Copiloto. É porque ele está junto ali, está fazendo companhia ao piloto para ajudá-lo caso ele precise. É claro que precisa, né? Então, o co dá a ideia de junto. E não tem mais hífen com o prefixo co. Por isso que está tudo junto aqui também. Cocriar, certo? Então, quer dizer que é criar junto. Ótimo. Então, aqui eu tenho a palavra original, criar, e aqui eu tenho o prefixo. Então, esta aqui não se discute. É formada por prefixação. A segunda palavra é prefixação. Então, aqui, na letra A, segunda é sufixação, está fora. A letra B é prefixação, está dentro. A letra C tem prefixação e sufixação, então está fora também. E a última, a segunda classificação é prefixação. Então, ótimo. Eu já eliminei letra A e eliminei letra C. Minha resposta está entre B e D. Vamos tentar a última. E a última já deu problema, porque agora só tem sufixação. Então, já falou que essa palavra vem de comum. E aqui a palavra comum acrescentou o sufixo ário e nós tivemos comunitário. Então, é sufixo. Então, realmente é sufixação. Então, eu tenho que decidir, é como despretensiosamente mesmo. Então, agora vamos ver. Olha só, despretensiosamente, eu ia ser muito pretensiosa se eu achasse que já tinha a palavra despretensiosa e veio só acrescentou o sufixo. Eu sei que tem o sufixo mente aqui, mas não posso me esquecer do prefixo também. Então, a banca trabalhou com essas duas ideias. Na palavra pretensiosa, ela acrescentou prefixo e sufixo, e eu tenho derivação por prefixação e sufixação. Por que que é prefixa? Aí você poderia falar, Luz, e por que não é para síntese?
ou derivação parasintética, já que tem prefixo e sufixo? Porque eu poderia tirar um dos dois. Poderia ser só pretensiosamente, que existe a palavra na língua, como poderia também ser só despretensiosa, que existe também essa palavra na língua. Então, para ser parassíntese, tinha que ter prefixo e sufixo simultaneamente, quer dizer, ao mesmo tempo, sem poder tirar nenhum. Só, a palavra só seguiria existindo com os dois elementos. Agora, tem os dois elementos, mas a palavra seguirá existindo só com um deles, certo? Só despretensiosa ou só pretensiosamente. Mas tem os dois, então é prefixação e sufixação, sem dúvida alguma. Letra D, ok? Considere o trecho. Santos, uma das grandes cidades do litoral, que passará a investir em dessalinização. Em relação à palavra destacada, que é dessalinização, tendo em vista seus elementos formadores, ou seja, os elementos mórficos, os morfemas que entraram, as pecinhas que entraram para estruturar a palavra, e também o contexto em que ela está inserida, é correto afirmar que, então, não vou olhar só a formação da palavra, não. Vou olhar também a significação dentro do texto aqui, certo? Tem que interpretar. Então, vamos lá. Uma das grandes cidades do litoral que passará a investir em dessalinização. Saline. Quando eu falo em saline, eu lembro de sal. Tem a palavra sal aqui. Salinizar é por sal. Então, dessalinizar, o des, nós já sabemos que o des é um prefixo com ideia de negação, certo? Então, quer dizer que vai tirar, não vai deixar o sal, certo? Vai tirar o sal. Ótimo. Então, dessalinização é tirar, porque o prefixo des traz essa ideia, porque se fosse desatento, é porque não tinha atenção, certo? Descontrolada, porque não tem controle. Então, dessalinização, o des é o prefixo com a ideia de negação. Ótimo. Agora, o que eu posso pensar aqui? Ela, letra A, diz que ela é formada por derivação prefixal e significa tornar qualquer água contaminada em água potável. Ora, gente, não é só derivação prefixal, porque eu estou vendo aqui, ó, salinizar, colocar sal. O são também é sufixo, certo? Eu tenho prefixo, eu tenho sufixo, né? Formador de, indicador de uma ação. Então, mesmo que a banca já tivesse dito aqui que era prefixal e sufixal, observe que isso aí é o processo de retirar o sal da água. Não é tornar água contaminada em água potável, não. Então, errado duas vezes. Não é só derivação prefixal e não é esse o contexto em que ela está inserida. É formada por sufixação, já sabemos que não é só por sufixação. Olha o prefixo lá, certo? É formada por derivação prefixal e sufixal. Opa, aqui tá bom. Significa retirar o sal da água do mar. Opa, aqui também tá bom. Achamos a resposta. É uma palavra primitiva. Como que é a palavra primitiva? Com prefixo, com sufixo? Palavras primitivas não têm prefixo, não têm sufixos, ok? Então, letra C, certíssima, ok? Impertinência. O substantivo impertinência tem um prefixo. Há um prefixo com significado idêntico ao do que compõe a palavra. Então, antes de eu ir procurar um prefixo que tem o mesmo significado deste aqui, eu tenho que saber que significado tem esse impertinência. Pertinência vem de pertencer. Impertinência é que não pertence. Então, quer dizer que é uma ideia de negação. Ótimo. Agora, impor quer dizer não pôr? Não. Impor é se sobrepor, é ficar acima. Então, não tem nada a ver com ideia de negação. Inventar é não inventar? Nada a ver. Inventar, o inventa, que é o radical, nem tem prefixo aqui, tá? Influenciar é não fluência? É não fluir? Não. Não quer dizer não isso aqui, tá? Então, vem de influir. Né? Não pode tirar esse in daí. E o irresponsabilidade? É porque não tem responsabilidade. Então aqui sim, o i
tem noção de negação, ok? Aqui está a resposta. Aí você pode estar pensando, meu Deus, mas lá é in, e aqui é só o i. Não tem problema. Ele pode variar só o i, por exemplo, e legal, porque não tem jeito de você falar ilegal, certo? Não tem como, né? Então, ilegal quer dizer que não é legal. Você pode falar impossível, é o mesmo in lá do exemplo, certo? Mas só para repetir, você pode falar impossível, é o in quer dizer que não é possível, ideia de negação. Você poderia falar infeliz, é o in que quer dizer que ele não é feliz. Então, quer dizer, às vezes é o i, ele pode variar dependendo da palavra a qual ele vai se agregar. Então, às vezes é só o i, às vezes tem que ser im, porque tem um p aqui na frente, às vezes tem que ser o in, porque aqui é um f, não coloca m aqui, certo? Mas é o mesmo prefixo, é um prefixo só com a ideia de negação. Então, a letra D respondeu a questão 5. O prefixo ante, presente em antinutricional, reforça a existência de elementos com a seguinte ação sobre o organismo: bloquear a absorção de nutrientes, promover o ganho de peso desmedido, impedir o excesso de hidratação normal, fundamentar uma alimentação industrializada. Bom, vamos lá na palavra. Ante. Se você não está se lembrando do sentido de ante, vamos recordar com alguns exemplos. Se a gente fala anticoncepcional, por exemplo, para que serve anticoncepcional? Ah, é para não engravidar. Então, ele é contra a concepção. Se eu falo que ele é antidemocrático ou antidemocrático, é porque ele é contra a democracia. Antirrepublicano, contra a república. Anti-inflamatório, contra a inflamação. Então, meninos, meninas, anti é um prefixo que tem ideia de contra, certo? Então, antinutricional é algo que vai estar contra a nutrição, vai estar se opondo à nutrição. Então, onde é que eu vou entender isso aqui? Bloquear a absorção de nutrientes. Bloquear. Se bloqueou, não deixou os nutrientes serem absorvidos. Então, foi contra a absorção. Tá vendo? Não é promover o ganho de peso. Ele é contra, não é a favor. E não tem nada a ver com peso aqui no antinutricional. Impedir o excesso. Não, quer dizer, poderia ter a ver. Vamos entrar nesses detalhes, não, mas não é o sentido aqui. Impedir o excesso de hidratação normal, nada a ver, certo? Fundamentar uma alimentação industrializada, nada a ver também. Pode até falar, não, alimentação industrializada é antinutricional, não importa. Mas o prefixo anti veio, não foi para fundamentar algo, foi para bloquear, para dizer não, para ser contrário. Então, letra A, sem mais delongas, ok? Vamos a 7. Analise as proposições. O morfema lessical é tradicionalmente chamado de radical. Ou seja, está dizendo que radical é a mesma coisa de morfema lessical. Se você voltar à aula anterior, quando nós só tratamos da teoria da estrutura dos vocábulos, nós começamos o assunto falando de radical e escrevemos logo à frente que a radical ou morfema lessical é a mesma coisa. Então, certa a primeira, ok? Então, se eu falar assim, na palavra comprar, no verbo comprar, o compre é o quê? É radical. Ou então, morfema lessical. Perfeito? Beleza. Então, se um está certo, eu vou colocar certo aqui, vou colocar certo aqui, e já vou eliminar estas duas que não trouxeram o um. E eu tenho certeza que ele está certo. Os afixos são elementos que modificam, geralmente de maneira precisa, o sentido do radical a que eles se agregam. Os afixos. Afixos podem ser prefixos ou sufixos, certo? Os afixos.
Eu acho até que, agora que eu estou me lembrando, que eu falei em infixos na aula anterior. Não é infixo que eu queria dizer, não, viu? Eu queria dizer afixos. Infixos também existem, mas são aqueles que especificamente ficam no interior da palavra. Então, se fica antes é prefixo, se você coloca depois do radical é sufixo, e eles também podem ser chamados de afixos. E está dizendo que eles modificam geralmente, de maneira precisa, o sentido do radical a que se agregam. Isso é verdade, porque, por exemplo, você tem o radical feliz, a palavra feliz. Aí, se você coloca um prefixo in aqui, ó, infeliz, ó, totalmente o contrário. Então, o que está acontecendo? Modifica, sim, geralmente modifica o sentido do radical, certo? Então, a 2 está certa também. Então, se a 2 está certa, ah, Jesus, agora que eu estou vendo aqui, que aqui está falando, não é tudo certo, não. Aqui, ó, aqui eu vou limpar aqui, ó. Não posso anular aqui ainda não. Agora que eu estou vendo que aqui está falando que é incorreto, que aqui também é incorreto. Então, de repente, a resposta não é o que eu estou pensando. Então, eu já pus certo para um, pus certo para o 2. Agora, vamos ver o 3. Os sufixos, como as desinências, unem-se à parte inicial do radical. Parte inicial, sufixo venha depois, ó, sufixo vem depois do radical. E as desinências também vêm depois do radical. Então, a 3 está errada. Então, o item 1 está correto? Sim, está correto. Mas os itens 1 e 2 estão corretos? Sim, os itens 1 e 2 estão corretos. Uai, estão... Ah, não é 1 e 2, não, desculpe, eu estava enganando aqui. Aqui não é 1 e 2, é 1 e 3. O 1 sim, o 3 não. Já estava pensando que tinha duas respostas aqui. Então, não é letra A, não é letra D. Apenas o item 2 está incorreto? Não, o item 2 não está incorreto, o item 2 está certo. Apenas o item 3 está incorreto? Sim, apenas o item 3 está incorreto. Letra C. Muito cuidado com essa questão. É porque nós estamos acostumados assim, apenas o 1 está correto, o 2 está, né? Vai falando só de correto ou só de incorreto. Agora aqui misturou correto e incorreto. Então tem que tomar muito cuidado. Ó. O 1 está correto, o 2 está correto, o 3 está incorreto. Aí, então, você vê que não é só um que está correto, o 2 também está. Apenas o item 2 está incorreto, o item 2 não está incorreto, ele está correto, ok? Depois, a letra D, apenas os itens 1 e 3 estão corretos? Não, o 3 não está, só o 1 que está. Então, eu tenho que marcar a letra C, apenas o item 3 está incorreto, ok? Então, vamos à 8ª questão. Avalie as afirmações que seguem. As palavras eficácia, ineficiências, confiança são cognatas. Trabalhamos esse termo, cognatas. Quer dizer que elas têm o mesmo radical. Radical é a parte que contém a significação básica da palavra. Olha, significação básica. É quando eu falo em eficácia e ineficiência e confiança, elas vêm da mesma família? Do mesmo campo de significação? Olha o que confiança tem a ver com ineficiência ou com eficácia. Nada a ver no sentido da formação da palavra. Então, elas são cognatas? Não, elas não têm o mesmo radical. Elas não são palavras da mesma família, tá? Cognatas quer dizer da mesma família. Lembra de a gente falar do mesmo DNA? Não, elas não têm o mesmo DNA, o mesmo radical. Então, a 1 está errada. Se a 1 estiver errada, agora aqui está falando só de corretas. Ó. Quais estão corretas? A 1 não está correta. A 1 não está correta. A 1 não está correta. Então, porque eu já sei que a 1 está errada, já consegui eliminar 3 alternativas. Que beleza. Em inadequado,
ineficiência, incapacidade. Observa-se a ocorrência do prefixo in. Então, vamos dizer, prefixo, é que vem antes do radical. In está antes de adequado, in está antes de eficiência, in está antes de capacidade. Correto até aqui. Prefixo in, que exprime negação. Falamos agora mesmo. E o in com M ou com N dão ideia de negação. Não adequado, não eficiência, não capacidade, certo? Mais uma coisinha certa aqui. Incluindo, na palavra incluindo, interno e interpretar, não ocorre prefixo. Não ocorre prefixo. Incluindo, se o in for prefixo, então existe a palavra cluindo? Não. Existe a palavra terno? Existe o terno de roupa, mas nós não estamos falando nesse sentido, nós estamos falando de interior. Então, o in aqui não é prefixo, faz parte da palavra, do radical da palavra. Existe a palavra terpretar? Não, não existe interpretar, então o in não é prefixo, o in é simplesmente uma sílaba que faz dessa palavra interpretar. Então, não ocorre prefixo? Certinho, não ocorre mesmo. A 2 está certa. Tem 2 aqui, tem 2 aqui. Se for só a 2 que estiver certo, eu marco a letra B. Mas se a 3 também estiver, vai ser a letra D de doido. Então, vamos lá. Terceiro item. Nas palavras novas e normas, há a ocorrência de desinências de número. O que é isso, desinências de número? O que é número? Número me faz pensar em quantidade. E quantidade dentro do português é quando, em se tratando de desinências, é quando nós temos singular ou plural. Quer dizer, alguma coisa na palavra nos lembra singular e plural. Tem novas, o S quer dizer que é plural de nova. Normas, o S quer dizer que é o plural de norma. Certinho, a ocorrência de desinências de número. Até agora está certo, mas tem mais informação. Vamos ver. Entretanto, conjunção adversativa, vai contrariar agora. Entretanto, apenas uma delas apresenta desinência de gênero, ou seja, as duas têm desinência de número, mas agora está dizendo que só uma tem desinência de gênero. Gênero é o quê? Masculino ou feminino. Bom, nova e norma, as novas, as normas, tudo é feminino. Mas nós lembramos bem da questão de desinência de gênero. Uma letrinha para ser chamada de desinência de gênero, quer dizer, um elemento mórfico, para falar tecnicamente, o elemento mórfico, o morfema, para ser chamado de desinência de gênero, a palavra tem que ter oposição, tem que ter a masculina e a feminina. Então, por exemplo, novas tem novos e tem novas. Então, esse A aqui é desinência de gênero, sim. Agora, normas. Tem normos? Tem normos? Não, não tem normos. Então, essa palavra aqui não tem oposição masculino e feminino. Então, se não tem oposição, esse A não é desinência de gênero. Esse A é uma vogal temática, porque este A é átono, é uma vogal átona, norma, tá vendo? Ela não está na sílaba tônica, então ela é átona e ela não faz oposição masculino e feminino, então ela não é desinência de gênero, ela é apenas uma vogal temática nominal. Então a banca disse que apenas uma delas apresenta desinência de gênero, então tudo que a banca falou no número 3 está certo. Ó. Novas e normas têm desinência de número? Sim, aquele S marca que elas estão no plural. E apenas uma tem desinência de gênero? Sim, só o novas, porque existe novas e novos. Então, existe oposição masculino e feminino. Normas não tem masculino, então o A não é desinência de gênero, é só vogal temática e é porque também ela é átona. Então, a 3 está certinha, eu marco a letra D. Gostou? Então, continuem estudando, viu? Estas questões, outras sobre esse assunto, e até a próxima, se Deus quiser.